Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de um momento da história do Brasil muito interessante, que começou durante a República Velha, mas que vem tendo retratos e continuidade até os dias atuais, na política atual. Nós vamos falar do coronelismo. Mas o que foi o coronelismo? Vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Mas antes, quero falar para você se inscrever no canal. Quero pedir para que você dê o like no vídeo, comentar aqui embaixo, né? Sempre muito importante esse feedback, comentário de vocês, certo? E pedir também para compartilhar esse vídeo com os amigos para tornar esse canal realmente uma realidade, né? Estamos crescendo, bem pouquinho, mas estamos crescendo, certo? E conto com vocês para fazer esse canal chegar ao alcance de muita gente, porque o nosso objetivo, o meu objetivo com esse canal é fazer com que a história, né, seja contada de uma forma diferente, de uma forma bem-humorada, de uma forma próxima de vocês, para a gente tentar fazer essa relação sempre, né, dos fatos históricos ou do momento, do período histórico com a atualidade, certo? Então esse é o grande objetivo, o grande papel desse canal quando ele foi criado, tá legal? E eu conto com vocês para fazer com que esse canal se expande e chegue, né, para muita gente, tá? E quero pedir também para que vocês curtam a página dos nossos parceiros, principalmente da Clique Design, design gráfico e fotografia dos meus amigos Cleison e Venise, responsáveis pela logo do canal, que já faz parte do cenário, já faz parte, né, do canal de vocês, né, do nosso canal, certo? Falar também da Nectar Sobremesas, responsável pelas maiores sobremesas de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Vou colocar no link da descrição o Instagram da Nectar e o link da Clique Design para que vocês acessem esses parceiros. A Nectar que tem bolos, sobremesas, tortas, né, mousses, enfim, diversas sobremesas maravilhosas que você vai entrar em contato e eles vão te mandar, vão te enviar na sua casa a maior sobremesa, os maiores doces, né, de Mato Grosso do Sul, para dar aquela adoçada na nossa vida. Tá legal? Então, solta a vinheta. Bom, galera, hoje nós vamos falar desse período da história, o período do coronelismo. E para dar uma ilustrada nesse período, eu quero que vocês vejam esse trecho do Alto da Compadecida, uma obra, né, do Ariano Suassuna, que foi composta para o teatro, mas que foi também um sucesso no cinema. Dá uma olhada aí. Uma cachorra? Sim. Pra eu benzer? Sim. Que maluquice, que besteira! Cansei de dizer a Chicó que o senhor não benzia. Benze porque benze, vem com ele. Não benzo de jeito nenhum. Mas, pai, eu não vejo nada animal esse benzer o bicho. No dia que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor não benzeu. Motor é diferente, é coisa que todo mundo benze. Mas cachorra nunca ouvi falar. Acho cachorro uma coisa muito melhor que motor. É, mas quem vai ficar engraçado sou eu benzendo cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso. Mas benzer cachorro? É, Chicó, o pai tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é benzer o motor do Major Antônio Moraes. Outra coisa é benzer a cachorra do Major Antônio Moraes. Como? Eu disse que uma coisa era o motor, a outra era a cachorra do Major Antônio Moraes. Menino, e o dono da cachorra de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? É. Eu não queria vir com medo que o senhor se zangasse, mas o Major é rico, poderoso, estou trabalhando na fazenda dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer. Mas eu disse a Chicó, o padre vai se zangar. Zanga não, João! Quem é o ministro de Deus para ter o direito de se zangar? Quer dizer que benze, não é? Você o que acha? Acho nada demais. Nem eu. Não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus. Pois é, viu só? Essa, né, é uma sátira, né, uma coisa muito engraçada, né, uma comédia, né, feita em cima dessa condição do coronelismo, mas que já retrata mais ou menos o que eu quero dizer para vocês. Coronelismo, pessoal, o termo coronelismo, ele vem lá da Guarda Nacional, ainda no período regencial, entre o primeiro reinado de Dom Pedro I e o segundo reinado de Dom Pedro II. Durante o período regencial, criou-se a Guarda Nacional, que seria futuramente o embrião do Exército Brasileiro. Mas a Guarda Nacional, na verdade, ela foi formada com a seguinte intenção, de evitar que as propriedades privadas, né, as terras, né, as fazendas, né, dos proprietários do Brasil fossem invadidas, né, ou fossem, né, tomadas, né,
por invasores, bandidos, imigrantes, enfim, né? Locais ali, certo? Então, os próprios fazendeiros, através dos seus jagunços, né? E eles próprios também se armaram para poder garantir a segurança da propriedade. Então, na verdade, como o Brasil ainda não tinha uma formação militar, não tinha um exército, né? Ele viu na Guarda Nacional a possibilidade de garantir pelo menos a segurança das classes mais interessantes para o governo, né? O pobre que se vire com a segurança dele. Agora, os proprietários de terra, eles tinham, né, a garantia, eles tinham o alvará, né, a propriedade deles tinha essa autorização do governo para poder utilizar de suas forças bélicas para poder garantir a segurança de sua propriedade. E como havia uma guarda nacional, né, os fazendeiros tinham cargos dentro dessa guarda. E aí, um desses cargos, geralmente, né, ligado aos fazendeiros locais, né, um desses cargos era o coronel da Guarda Nacional. E com o passar dos anos e anos e anos, os descendentes desses fazendeiros, das Guardas Nacionais, o apelido permaneceu. Então aquela família descendente desses grandes proprietários que formavam a Guarda Nacional, né, geralmente o patriarca tinha esse apelido dado pela sociedade local, que era o coronel. Claro que ele assumia, né, esse papel, né, eu sou o coronel, né, assim, alguns assumiam isso com muita clareza, outros queriam dar uma de, né, eu não gosto desse termo, não, acho meio esquisito, coronel e tal, mas no fundo, né, ele também usava, né, ele gostava de ser chamado assim, até porque o termo coronel, além do termo, né, mostrava uma grande influência, um domínio, um poder municipal no local, certo? Um dos exemplos mais claros da ficção científica dentro, né, ficção científica não, exemplos mais claros da ficção, né, foi uma obra do Dias Gomes chamada Roque Santeiro. Roque Santeiro tinha como principal personagem, né, o próprio Roque, mas havia um triângulo ali amoroso entre a viúva porcina, o Roque Santeiro, e o fazendeiro local, dono das terras de Asa Branca, um senhor chamado Senhorzinho Malta. E o Senhorzinho Malta, né, era a representação clássica do que seria esse coronel do Nordeste, né, do início do século XX e tal. Então eu separei uma cena, né, a respeito desse discurso, né, do coronel que não aceita ser chamado de coronel, porém, né, no próprio discurso ele já mostra claramente quem é que manda no negócio. Então veja esse trecho e tire suas conclusões. Não quer dizer que os senhores não falem de mim. Pode falar de mim à vontade. Quanto à fazenda, nada de números, não exagerem, e principalmente nada de números, porque sabe como é? Essa coisa sai na revista, aí vem o imposto de renda, vem um leão. Tem gente que diz que eu gosto de publicidade. Teve até um pilantra, um safado desse que tem uma coluna social, escreve na coluna social, diz que eu sou, lá na coluna dele, diz que eu sou muito exibicionista, muito vaidoso, safado sem vergonha. Sabe o que eu acho? Eu acho que cada um tem o seu trabalho. Eu tenho o meu trabalho, os senhores têm o seu trabalho e ninguém tem nada que impedir o trabalho dos outros. Agora, penso também que tem gente que é notícia e tem gente que não é notícia. E os senhores têm que ir atrás de quem é notícia. Tô certo ou tô errado? Bacana, né? Muito legal esse trecho, é muito bacana. A atuação do Lima Duarte é sensacional. Então isso mostra muito claramente o que seria essa prática coronelista tão presente, principalmente no norte, no nordeste e, por que não dizer, no centro-oeste do Brasil, certo? E esse coronelismo, né, já falamos do termo do coronel, então os coronéis estão ligados geralmente, naturalmente aos proprietários rurais, os grandes fazendeiros, né, proprietários de terra, grandes latifundiários do interior das regiões nordestinas, do norte e do centro-oeste. Muito bem, mas qual era o papel desse coronel dentro da política? Ele tinha uma influência muito grande dentro do Estado.
No início do século XX, mais precisamente durante a República Velha, né, durante um governo de um cara chamado Campos Salles, que entrou na presidência em 1898 e governou até 1902, né, durante o governo do presidente, a República Velha ela começa com o Prudente de Moraes em 1894. Antes, claro, a República foi proclamada em 1889, teve os governos militares, chamados de República da Espada, com Marechal Floriano Peixoto, aliás, Marechal Deodoro da Fonseca e depois Marechal Floriano Peixoto, para depois vir, né, os presidentes civis dessa república, que vai receber o nome de República Velha ou República Oligárquica, né, onde a oligarquia dominante é exatamente a oligarquia cafeicultora, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais. Minas também tinha, né, dentro do seu aspecto econômico, né, o queijo de Minas, o leite, né? Então, para diferenciar o que é São Paulo e o que é Minas, ficou chamada de República do Café, São Paulo, e Leite, Minas Gerais, certo? Mas essas oligarquias eram formadas por esses ruralistas, esses latifundiários, que tinham uma influência muito grande. Por quê? Porque na época da República Velha, como eu disse agora há pouco, durante o governo do Campos Salles se criou a política dos governadores, onde os governadores tinham, né, o livre acesso, né, a toda condição que lhe garantisse conseguir votos para, né, para sua própria eleição ou para eleger as pessoas de sua confiança para a manutenção daquela República do Café com Leite que eu acabei de citar. E onde entra o coronel? Exatamente aí, nessa condição de angariar votos, né, para esses candidatos, tanto no poder municipal, quanto no poder estadual e no federal, certo? E como é que funcionava isso? O coronel ele era dono da região onde ele morava e onde estavam as suas propriedades. Essa região, então, era conhecido na história como o curral de votos do coronel. Curral é demais, né? Mas é o curral de votos do coronel, certo? E esse curral, essa área eleitoral onde ele exercia o domínio, né, era marcado ali pela seguinte questão. O coronel, através do seu apadrinhamento, né, e aí do seu candidato ou apadrinhamento, né, do governo federal a ele e tal. Então, assim, através do seu apadrinhamento, o que ele fazia? Ele exercia do seu poder para conseguir votos para o candidato que ele apoiava. Geralmente, olha que loucura, geralmente o candidato apoiado pelo coronel não precisava fazer nem campanha, que os votos já eram garantidos para ele. Na época da República Velha, na Constituição de 1891, né, ainda sob o governo de Deodoro da Fonseca, determinou-se que as eleições no Brasil seriam através do voto aberto. Não era secreto igual hoje, não, que você vai lá, fica atrás de de todo um lugar ali, né, para votar, certo? Onde ninguém sabe em quem você está votando. E outra coisa, não tinha urna eletrônica, não, era cédula, um papel que vinha um quadradinho na frente, o nome do candidato, certo? E ali, né, nesse quadradinho você marcaria o X do candidato que você iria votar, tá certo? E o voto era aberto. Então todos ali da região saberiam em quem você ia votar. Então o que o coronel fazia? Ele utilizava de várias formas, né, de sua influência para garantir que o eleitor votaria no candidato de apoio dele. Quais eram essas formas? Uma delas era a compra de votos, outras a intimidação, e também havia muita fraude eleitoral, né? Tinha casos do cara pegar a cédula, ela já vinha votada, ela já vinha com X no nome do candidato. E ele só assinava, né, a cédula para poder jogar na urna lá. Então já tinham votado por ele já, olha que coisa de louco, certo? E aí então, a intimidação, né? O coronel, ele, pelo fato dele ser a figura principal dentro do município, ele tinha total acesso, a justiça estava nas mãos dele. Ele tinha um poder maior que o prefeito. Senhorzinho Malta na novela, ele tinha um poder maior que o prefeito de Asa Branca. E o Major Antônio Moraes tinha um domínio maior que o prefeito da região que é ambientado ao Alto da Compadecida. Então, ou seja, os coronéis eles tinham um poder municipal maior que o do próprio prefeito. Certo? Então, a justiça, claro, né, também tinha esse poder de justiça nas mãos dos coronéis. Então, os jagunços do coronel eram responsáveis por fiscalizar o seu voto.
Entendeu? Então tinha essa intimidação, né? Havia compra de votos, de várias formas, compras de votos individuais, uma dentadura nova, filtro de água, né? Havia uma compra de votos geral, no caso, o financiamento do coronel para a construção de uma ponte, a substituição daquela pinguela de madeira por uma ponte de alvenaria, enfim, né? Onde essa ponte receberia o nome da mãe do coronel como uma homenagem, certo? E isso é muito claro até nos dias atuais, né? Quando você começa a perceber que uma cidade tem o nome da mesma família em várias coisas, em hospitais, estádios, né? Escolas, certo? Tudo é a mesma família ali, então isso também são traços coronelistas, tá certo? Mas eu vou falar da atualidade já, deixa eu só terminar esse contexto da República Velha. E aí então, o coronel promovia festas, batizados, casamentos, financiava as coisas, então, ou seja, né? Havia também essa forma de compra de votos, de fraudes e de intimidação. E assim, pelo fato do voto ser aberto, o coronel exercia o controle dessas eleições. Esse tipo de eleição no Brasil recebeu o apelido de voto de cabresto, né? Porque o eleitor votava em quem direcionavam ele votar, ele não votava em quem ele queria. Tá legal? E isso foi muito importante. Então veja bem, o coronel não era uma figura de domínio ou de poder nacional. Ele tinha um poder municipal, mas esse poder municipal do coronel era importantíssimo para o desenvolvimento do governo, né, do poder nacional do Brasil, né, para garantir o revezamento no poder entre São Paulo e Minas na sua política do café com leite. Entendeu? Por isso que ele era muito importante. E para o coronel? O coronel ganhava com isso, ele ganhava muita coisa, ele tinha o poder da cidade. Entendeu? E a cada prefeito que assumiria, a cada governador que assumiria sob seu apoio, ele tinha ali uma influência muito grande dentro da cidade. Ele podia fazer o que ele quisesse na cidade. E que ninguém ia investigar. Então, atos de corrupção, de dinheiro, né, assassinatos, um monte de coisa acontecia ali durante o seu domínio, né, dentro daquele município ali. Tá legal? E isso era os favores, né, era a troca, né, o clientelismo que existia dentro da República Velha. Olha, eu te apoio, né, financio, né, você vai ganhar a eleição e em troca, né, você me dá todos esses poderes ou mantém todos esses poderes que eu já tenho, tá certo? Nos dias atuais, o coronelismo ainda existe, Marcelo? Você não tenha dúvida. No interior do Nordeste, no interior do Norte, né? Até no interior da região Centro-Oeste, que é onde eu estou ambientado, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então, né? Na região do Centro-Oeste, que envolve Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, né? Existe essa prática, principalmente porque são regiões rurais. As regiões rurais ainda se mantém muito essa prática coronelista. Mas isso não quer dizer, né, que existam regiões urbanas que também detêm de certos traços coronelistas, né? Os traços coronelistas estão presentes hoje aonde? Numa figura que exerce um domínio político, né? E ele não aceita substituição desse domínio político. É uma figura que exerce o controle de um partido político de uma forma autoritária, até em certos casos autoritários, certo? O clientelismo que existe até hoje, né? O suborno desse poder, né, executivo ou dessa família coronelista sobre o legislativo, no caso pode ser a Câmara dos Deputados, pode ser, né, a Assembleia Legislativa, como pode ser a Câmara dos Vereadores. Então há o suborno desse legislativo para que eles aprovem, né, medidas de influência ou de interesses desses coronéis. Então isso tudo, né, tá ligado a essa prática coronelista nos dias de hoje, né? O nepotismo, né, que é tão presente dentro da história recente do Brasil, né? E o que é nepotismo? É quando você emprega familiares em cargos públicos. Porque para você, né, como você sabe, para você ingressar um cargo público, você precisa ter um concurso público, precisa fazer um concurso. E o nepotismo que é? Quando a pessoa é contratada sem fazer concurso, e o mais agravante é quando ele é parente próximo do político lá, ou da liderança. Você entendeu? Então quando familiares presentes, lá, tal, tudo também, né, o nepotismo também caracteriza como traços coronelistas, certo? E aí, através desse controle coronelista, os direitos dos trabalhadores, né, os benefícios trabalhistas são todos colocados em segundo plano, até porque dentro do coronelismo o interesse sempre foi próprio. Os coronéis se uniam suas forças para interesses e benefícios próprios. Não estavam nem aí para os interesses trabalhistas, dos trabalhadores em geral, tanto rurais e depois, né, com o passar do tempo com os urbanos também, certo?
Coronelismo também é caracterizado quando uma família exerce o controle dentro da cidade por longos anos, né? Claro que isso não é uma ditadura, ele vai ser eleito, né? Dentro dos caráteres democráticos ele será eleito, mas quando uma família não acontece muitas trocas, né? Do mesmo grupo, né? De uma mesma família, isso se chama oligarquia, e a oligarquia tem a ver também com as repúblicas oligárquicas, com a república coronelista. Tá certo? Então, infelizmente, né, dentro do nosso pensamento democrático, com o meu pensamento democrático, e acredito que todos que seguem, que se inscrevem no canal, infelizmente a prática coronelista ainda existe até hoje, ela ainda atrapalha muito o desenvolvimento dos direitos e, né, de toda a democracia, mas, né, ela ainda tem uma força, ela ainda é importante para que a política, para que o clientelismo e para que essas práticas de corrupção permaneçam sempre dentro do cenário brasileiro. Tá legal, pessoal? A aula era essa e antes de encerrar, quero reforçar o pedido para que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, né, compartilhe com os amigos, comentem aqui embaixo sobre a respeito do coronelismo, né? O feedback, temas que vocês gostariam aqui de ser tratado no canal, para a gente falar no canal. Comenta aqui embaixo que é muito importante também para nós, para que o YouTube realmente veja a relevância que tem esse canal que foi criado para você. Tá legal? Bom, a aula era essa. Grande abraço, um forte beijo e até mais. Valeu!